a professora Isabela Gomes, sou especialista em atendimento educacional especializado e eu sou revisora e transcritora Braille do Instituto Federal do Piauí. Eu sou uma mulher parda, de cabelo preto comprido, uso óculos com armação transparente e o meu sinal na comunidade surda é a mão, né, em configuração I, apontando para um sinal que eu tenho aqui no canto esquerdo, aqui abaixo da boca. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Natália Dias, especialista em psicopedagogia, deficiência visual e atendimento educacional especializado. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e grisalhos, tenho olhos castanhos, sou baixinha e tenho baixa visão também. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Eron Ferreira. Bem. Meu sinal em Libras é esse. Sou tradutor e intérprete de Libras e também professor de Libras. Estou no projeto como tradutor e intérprete. E vou fazer agora minha audiodescrição. Sou um homem alto, de 1,76 m, branco, olhos claros, cabelo crespo curto, estou vestindo uma blusa preta, manga longa e um fundo azul. Obrigado. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na nossa 6ª aula, certo? E aqui quem está com vocês é a professora Natália. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e grisalhos, e estou usando um vestido verde. Sejam todos bem-vindos à nossa última aula da nossa caminhada, que nós estamos falando sobre o deficiente visual. Na nossa 6ª aula, nós vamos falar sobre um pouco da legislação, né? Quem é que pode acompanhar esse aluno, como é que funciona tudo dentro da escola ou de um centro de atendimento. Na questão escolar, que é o nosso caso, nós temos o professor especialista do AEE, o professor do atendimento educacional especializado. Então, o professor do AEE, juntamente com toda a sua equipe da sua escola, ele vai se organizar no sentido de fazer a anamnese com a família, como nós já falamos na nossa 2ª aula, aliás, nós falamos sobre essa questão da anamnese, essa entrevista que acontece do professor com a família. O professor do atendimento educacional especializado, né, todos eles que vão acompanhar essa criança, esse aluno, durante todo esse processo, ele é um professor especialista da área, né? Nós não podemos colocar qualquer professor para acompanhar esse aluno. Então, esse professor que está ali, ele tem formação e ele tem toda uma experiência já dentro da sua área com o aluno específico que ele está atendendo. E quando nós falamos sobre essa questão de atendimento educacional especializado, nós precisamos trazer um pouco todo esse processo de uma maneira mais clara para o dia a dia. Por quê? Porque em muitas situações as pessoas se perguntam o que é que o professor do AE está fazendo com o aluno. Então, quando nós falamos de atendimento educacional especializado, nós estamos falando de reforço. Então, de primeiro momento, já tire isso com relação à questão de família, já dizer, isso não é um reforço. Então, o professor está ali, então ele vai avaliar o seu aluno, ele vai identificar suas dificuldades, assim como suas habilidades, mas o que é que vai acontecer? O professor ele vai desenvolver as habilidades que ainda não existem com esse aluno e vai potencializar as que já estão com ele. Então, como é que acontece isso? Então, quando o professor que está dentro do atendimento educacional especializado, ele entra nesse processo como aluno, então ele já identificou, elaborou, e ele vai produzir e vai organizar todos esses serviços de recursos pedagógicos voltado para a acessibilidade dessa criança. Então, eu estou organizando todo esse processo voltado para essa criança com deficiência visual ou baixa visão.
E quando nós falamos dessa questão, desse planejamento, de toda essa organização que o professor vai fazer, isso passa por algumas etapas, né? Então, lá atrás, o professor ele já conversou com a família, ele já tem todas as perguntas organizadas, e agora ele vai avaliar esse aluno. Então, quando você avalia esse aluno, é de forma cognitiva, emocional e psicomotora. Porque o que é que você vai perceber dentro dessas avaliativas? Você vai perceber como foi que seu aluno chegou, o que é necessário para que você organize todas essas dificuldades do seu aluno e potencializar aquilo que o seu aluno ainda está por buscar e ainda não tem ainda com ele. Então, esse conhecimento repassado para o seu aluno, esse planejamento que você vai organizar, vai depender da sua avaliativa que você fez com o seu aluno. Então, depois que você vai avaliar, aí sim é que você vai poder organizar um planejamento para o seu aluno. E por que nós falamos da questão do PDI dentro do planejamento? Porque esse planejamento ele é individualizado. Você não vai avaliar um aluno, todos os alunos de uma maneira igual, você não vai ter um planejamento igual para todos os alunos, assim como não vai ter um PDI igual para todos os alunos. Cada aluno vai ser avaliado de uma maneira diferente, cada aluno vai ter o seu planejamento e cada aluno vai ter o seu PDI. Lembrando ao professor do AE que o professor não está só. Então, o professor ele tem que ter sempre uma relação muito boa com o professor da sala de aula regular. Ele sempre tem que estar em contato com o professor de apoio, com a coordenação da escola e com a família. Porque quando nós falamos nesse plano de desenvolvimento, lembrem, nós estamos falando da família também, junto com a escola. Porque em muitas situações, o que é que acontece? Então, dentro desse processo que nós temos, toda essa caminhada que o professor de educação do AE vai ter, né? Então, tem essa reeducação dessa visão residual do estudante, ele vai ter essa utilização de recursos, adequação da luz, o uso de estimulação visual. Então, todas essas coisas que nós discutimos agora, o que é que nós vamos observar? Quando eu estou falando de uma avaliativa de um aluno com baixa visão, é uma coisa. E quando eu estou falando de uma avaliativa de um aluno cego, é uma outra coisa. Então, o que é que nós observamos? Nós observamos certas peculiaridades que têm que existir dentro dessas avaliativas e dentro desse desenvolvimento educacional com esse aluno. Porque, além de você trabalhar com esse aluno de maneira com o sistema Braille, ou então com uma fonte ampliada, se no caso for baixa visão, nós também temos que lembrar da orientação e mobilidade. Então, toda essa questão do aluno dentro da escola, né, essa orientação e mobilidade, antigamente nós chamávamos de AVD, hoje também nós chamamos de PEV, né, que são essas práticas da vida diária do aluno que nós estamos atendendo. Agora, o que é que eu tenho que lembrar sempre a vocês? Então, essa dimensão da orientação e mobilidade, ela é importante porque o aluno vai ter toda essa sua movimentação, sua locomoção dentro da escola orientado pelo professor. Mas sempre ele vai ter o apoio de toda a equipe da escola, ele sempre vai estar junto com o professor de apoio, com o professor da sala de aula regular e sempre fazendo repasse para a família de como é que está o andamento da criança dentro do seu desenvolvimento. Eu queria, agora, nesse momento, agradecer a todos vocês, né, que estiveram nessa caminhada comigo e com a professora Isabela, que o tempo é pouco, mas assim, nós tentamos, de uma maneira bem, né, sucinta, trazer a vocês toda essa importância do professor da sala de aula do atendimento educacional especializado, voltado para esse processo para o aluno com deficiência visual. Obrigada a todos.